Pessoal, tudo bom com vocês? Recebi essa questão aqui no WhatsApp e vou aproveitar aqui e responder aqui pelo celular mesmo. Ela fala o seguinte: na sequência de 1 a 100, 1, 2, 3, né, números naturais de 1 a 100, quantos números não, atenção, né, não são múltiplos de 3 nem de 4. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o procedimento contrário. Eu vou descobrir quem são os múltiplos. Ela disse aqui que a resposta é 50. Vamos verificar, né? Qual é a dica, né? A dica é a seguinte: se eu quero saber o número de múltiplos de 3, basta eu dividir a quantidade 100, né? E eu vou dividir, ok? Pelo número que eu estou querendo analisar, que é o 3. Perceba que deu 33,33. O que isso significa? Que o número de múltiplos de 3, né? Os múltiplos de 3 são exatamente 33, ok? Então, você pega a parte inteira do resultado. Então, os múltiplos de 3 existem exatamente 33. Que são eles? 3, 6, 9, 12. Faça essa continha: 3, 6, 9, 12, até chegar ao último múltiplo de 3 dentre 1 a 100. Você vai ver que dá exatamente 33. Fica essa atividade para vocês. A mesma coisa a gente vai fazer em relação ao 4, né? Então, quando a gente pega aqui 100, que é o total, dividido por 4, dá exatos 25, ok? Então, vou colocar aqui múltiplos de 4. Deu igual a quanto? Deu igual a 25, beleza? Então, os múltiplos de 4 são exatamente 25. O que a gente não pode ser inocente é de fazer o seguinte: somar os dois aqui vai dar 58. E pensar: já sei, a resposta não tem aqui 58. Aí tem muita gente que faz o seguinte: aí agora que está o segredo. Como ele fala que não são múltiplos, então sobra o quê? 42, porque é o total, que é 100 menos 58, beleza? Porém, contudo, entretanto, continua sendo incorreto, porque eu tenho que analisar. Por isso que eu trago esse problema aqui para vocês, um caso interessante, uma situação interessante, que é: entenda que existem números que fazem parte dos dois múltiplos. Por exemplo, rapidamente, quando a gente pensa em múltiplo de 3, a gente vai pensar 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Concorda comigo? Esses são os múltiplos de 3, ok? Porém, atenção, quando a gente analisa os múltiplos de 4, eu tenho 4, 8, 12, né? Eu tenho 16 e assim por diante. Aí, quando a gente analisa isso daqui, a gente não pode somar, achando que está certo. Por quê? Nitidamente a gente viu um problema. Qual é o problema? O 12, por exemplo, ele vai ocorrer nos dois. Então, existe o que a gente chama de MMC, que são múltiplos em comum, né? Então, o que eu tenho que fazer? O MMC de 3 e 4, obviamente, né? O MMC de 3 e 4 é 12. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa para múltiplos de 12. Então, múltiplos de 12. Por quê? Eles se repetem na conta. Então, nessa contagem de 33 e 25, por exemplo, como eu dei exemplo do 12, que é justamente o MMC, ele se repete na contagem. O 12, o 24 vai constar dentro do 33 e dentro do 25. Deu para entender? Então, existem esses caras que foram contados mais de uma vez. Então, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Eu tenho que fazer 100 dividido por 12. Deu exatamente 8, né? Então, aqui significa que há 8 múltiplos de 12.
Será que isso é verdade, Humberto? São 8 mesmo? Vamos verificar aqui, que seria uma atividade para vocês. Eu tenho 12, ele é múltiplo dos 2. Eu tenho 24, é múltiplo dos 2. Eu tenho 36. Eu tenho 48. Eu tenho 50, 60. Eu tenho 72. Eu tenho também o 84, né? Sempre somando 12. E eu tenho 96. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente o que a gente tinha colocado aqui. Então, os múltiplos de 12 são exatamente 8. O que significa isso? Que agora eu finalizo a minha conta. Como? Eu descubro o número de múltiplos de 3 e de 4, que é exatamente 33 mais 25 menos 8. Por que menos 8? Porque eles foram contados duplamente, por isso que eu tenho que retirar. Então, eu tenho exatamente aqui na calculadora 33, né? Perdão, 33 mais 25 menos 8. Deu quanto? Deu exatamente 50. Então, a resposta não é a resposta de múltiplos, né? Então, os múltiplos são exatamente 50. Mas eu não quero os múltiplos. Atenção, pessoal. Eu quero os que não são múltiplos de 3 nem de 4. Então, eu tenho que diminuir. E, obviamente, se eu diminuir 100 menos o que eu encontrei, que é 50, vai dar exatamente 50. Então, essa é a resposta. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo aqui utilizando o próprio celular. Forte abraço e tamo junto.